Somos agradecidos porque o reverendo Weber aceitou o nosso convite. Como ele mesmo fala, o Weber original, né, o Weber pai, sempre aceita os nossos convites, já esteve conosco algumas vezes e estará conosco domingo que vem novamente. E ele é a primeira vez que está conosco, mais ou menos quase um ano de antecedência, já fechamos a vinda dele, ele aceitou prontamente, tem uma história familiar indelével com esta igreja. Seus antepassados foram pioneiros aqui ao ouvir o Evangelho nesta região, e hoje ele está aqui conosco com a família. Vamos ver se eu vou lembrar: a Nathalie, a Bianca, Samuel e a Nicole. A Nicole, eu recebi uma ajuda aqui, sopraram no meu ouvido aqui. Eu estava indo bem, mas eu diminuí a marcha, perceberam que eu ia falhar. Sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui, sobretudo a família do reverendo Weber, que será um instrumento do Senhor nesta hora para trazer a mensagem da parte do Senhor. Seja bem-vindo, reverendo. Deus abençoe. Obrigado, reverendo Wellerson. Obrigado, Igreja Presbiteriana de Votorantim. Um privilégio estar aqui. De fato, fazia tempo que eu não vinha para cá. Já tive aqui, já fiz até casamento do meu primo aqui neste templo, mas fazia um tempo que eu não tinha oportunidade de estar nesta igreja. Então, uma alegria, especialmente numa data tão festiva. E eu escolhi falar de um texto que parece que não tem nada a ver com o centenário, mas eu espero mostrar daqui a pouco que tem a ver. Eu vou ler com vocês um trecho de Levítico, capítulo 20. Na verdade, eu quero ler o capítulo inteiro de Levítico 23, embora eu não vá conseguir explorar nem um pouco do capítulo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, na igreja onde eu pastoreio, lá em Santo André, eu e o pastor que trabalha comigo, nós fizemos 7 sermões nesse capítulo. Então é claro que eu não vou expor tudo em um sermão aqui do capítulo inteiro, mas eu faço questão de ler o capítulo inteiro porque eu tenho uma história com Levítico. Quando eu era adolescente e eu queria ler a Bíblia como um cristão é ensinado a ler regularmente, quando eu chegava em Levítico eu dizia: oh Deus, dá-me perseverança, porque o livrinho difícil para entender quando a gente não tem uma boa instrução, não é? Parece cheio de regrinha, assim, cheio de detalhe, e a gente que não é muito paciente para ouvir esses detalhes não entende o propósito deles. Então eu faço questão de ler porque esse livro aos poucos, e esse capítulo em especial, se tornou deleitoso para mim. Então eu quero que vocês também tenham deleite, não é? Neste que é um trecho tão importante da palavra de Deus. Então nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu peço que você acompanhe. Eu vou ler os 44 versos desse capítulo. Eu leio rápido, mas é para você prestar atenção nas palavras que se repetem, porque tem várias palavras que se repetem, e eu vou tentar focalizar naquelas que são comuns, tá certo? Então, vamos lá. Levítico, capítulo 23, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. São essas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No 1º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor.
A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros, sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, e esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao 1º dia e também ao 8º haverá descanso solene. No 1º dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. E celebrareis esta festa como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Nós vamos mais uma vez suplicar o auxílio do Senhor. Pai, diante de um livro que normalmente não é aquele no qual nós meditamos, nós somos lembrados como Tua palavra pode nos parecer distante, pouco aplicável a nós, se o Teu Espírito não descortinar as belezas do Teu santo livro. Então, como nós já cantamos na liturgia aqui, nós carecemos do Senhor, nós carecemos do Teu amparo, da Tua luz,
do teu descortinar das nossas vendas, tirar o que tapa a nossa visão, para que a gente enxergue as maravilhas da tua palavra, e não só nos encantemos com o livro, Senhor, mas que a gente perceba a aplicabilidade dele para a nossa vida e para a vida desta igreja. Pedimos que a tua bênção esteja sobre nós nesta hora. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos discorrer sobre este capítulo de forma introdutória. Irmãos, nós somos de uma cultura evangélica que normalmente identifica espiritualidade com coisas espontâneas. Pode perceber, quando você conversa com alguns evangélicos de outras igrejas, eles entendem que aquilo que o Espírito faz livremente é o mais fervoroso. É aquilo que você não tem regrinha para acontecer, simplesmente acontece, por obra do Espírito, não é? Isso normalmente é visto como sendo mais espiritual. Aquilo que é espontâneo tende a ser o que é visto como mais espiritual. E o problema disso é que aquilo que é regrado e repetido parece não só metódico, enfadonho, mas parece árido, sem vida. As pessoas dizem: eu fui lá na igreja presbiteriana, sabe a sorveteriana lá da... não é? Você já ouviu essa? Eu fui lá na igreja tal, fria. Porque as pessoas identificam métodos e repetições com frieza. Mas é esquisito isso, porque até quem gosta de espontaneidade acha virtude em parar certos momentos da vida para meditar sobre onde é que ele está na caminhada com Deus e nas coisas da sua família. Por exemplo, não é incomum a gente fazer isso 31 de dezembro. Cada ano, não é? Chega naquele finalzinho e você fala assim: tem que fazer uma retrospectiva. Não é só assistir retrospectiva na TV, não. É fazer uma retrospectiva da minha vida, do meu ano, para ver como eu estou na minha caminhada. E às vezes a gente diz: Deus, tem coisa que não foi boa esse ano, precisa mudar. Então até pessoas que não estão acostumadas com esses ciclos tendem a olhar para momentos assim como bons momentos de refletir, de ponderar, de rever como sua vida está. Aniversários são parecidos, não é? Quando a gente fala assim para contar as bênçãos, quando a gente é estimulado a agradecer a Deus por mais um ano de vida, nós estamos fazendo uma repetição de ciclo que molda a nossa vida, molda a nossa gratidão. Eu estou dizendo isso porque hoje eu li com vocês um texto que fala só de ciclo, de regrinha, de repetição de coisas ano após ano. Na verdade, algumas repetições eram até mais regulares. A agenda de Deus na vida do seu povo, lá atrás, nos dias de Moisés, envolvia a dar festas a eles, que estruturariam a vida deles e moldariam a sua piedade. Então a piedade deles não seria moldada por espontaneidade, seria moldada por repetição, formando-lhes o caráter, formando-lhes o amor pelo Senhor que os redimira desde a saída deles do Egito. Então, o nosso texto, ele repete algumas vezes a expressão festas fixas. Não é para você mexer. Elas se repetem porque elas vão moldar o povo. Festas fixas. E elas estavam ligadas a diferentes celebrações. Elas constituem um calendário lunar de Israel, com celebrações semanais. Por exemplo, a primeira que a gente leu é o sábado. Todo sábado tinha uma celebração. É o que a gente faz aqui no dia do Senhor. A gente pode dizer que nós celebramos toda semana, quando no dia do Senhor nós somos convocados a este lugar. Mas haviam celebrações mensais, como a lua nova, celebrações anuais, e a gente leu várias delas aqui, como Páscoa, primícias, dia da expiação, tabernáculos, e tinha até a celebração de 7 em 7 anos, o chamado ano sabático, e de 50 em 50. Se fosse, o ano de jubileu ainda tivesse valendo, não é?
a gente estaria celebrando só o segundo ano de jubileu, com 100 anos da IPB de Votorantim. Porque a cada 50 anos algo novo se repetia para moldar o povo e eles serem lembrados das promessas e não só daquilo que Deus também fizera por eles no passado. Então, esse calendário com diferentes festividades foi estabelecido por Deus para marcar o tempo em Israel. E marcar inclusive numa época, numa terra e num tempo agrícola. Várias das festas estão ligadas com a plantação. Por exemplo, a festa das semanas era contabilizada a partir de 7 semanas do início da colheita, enquanto a festa dos tabernáculos era celebrada no final da colheita. Então tinha a ver com uma nação e um tempo em que a nação era regida por calendários agrícolas, tá? Em Levítico 23, as festividades elas são divididas em duas partes. Existem as festividades da primavera, por assim dizer, que vai até o versículo 22, e depois as festividades do outono, a partir do versículo 26. Por quê? No verso 26 começa a dizer do 7º mês. Então tem uma parte do ano que tem umas festas e outra parte do ano que tem outras festas. E isso então marcava o ano, o calendário que foi seguido por alguns reis. A gente tem informação, Salomão celebrou festividade anual, Ezequias, depois do exílio, e a gente vê essas festas virando preceito para Israel. Bem, essas festas não são descritas só aqui, tá? Elas são descritas em outros lugares. E cada texto tem uma ênfase diferente. O texto que eu li é talvez o mais detalhado, ele descreve as festas. Mas tem textos que falam mais das ofertas, está em Números. Tem texto que destaca mais as peregrinações para Jerusalém, está lá em Deuteronômio. O importante é você entender que as festas, elas cumpriam alguns propósitos na vida do povo. Eu vou falar de alguns deles para você meditar. Um primeiro propósito era teológico. Deus queria que ao celebrar a festa, fosse semana após semana no sábado, ou depois, ano após ano, não é? Naquelas festividades anuais, a ideia era quebrar a rotina cotidiana e focalizar a nossa atenção em Deus e na sua redenção. É por isso que o dia do Senhor é tão importante na vida do povo de Deus. A gente é forçado, mas a gente não faz com força, a gente faz com prazer. O quebrar a nossa rotina, o não trabalhar, o não investir no nosso próprio negócio, para que a gente pare e invista no nosso relacionamento com Deus. É um dia para a gente parar tudo que a gente precisa e gosta de fazer, para a gente fazer algo que nutre o nosso amor maior, o amor pelo... Propósitos era teológico das festas. Elas forçavam você a parar a sua rotina e a refletir sobre o Senhor e a sua redenção. Um outro propósito era bem didático, porque toda vez que surgia criança nova no pedaço, a gente falava assim, sabe por que a gente faz a festa? É porque anos atrás Deus livrou a gente e a gente andou pelo deserto e ficava nas cabanas. Então é por isso que hoje a gente fica nas cabanas uma semana. É para lembrar que quando a gente não tinha casa, a gente vivia nas cabanas. Então era uma maneira de ensinar as próximas gerações, entendeu? As festas, elas funcionavam como uma oportunidade para você treinar os filhos do Senhor. Então ela tinha um propósito teológico, mas um propósito didático também. E um propósito comunal, isto é, de comunhão, de desenvolver esse senso comunitário de identidade. Por quê? Imagina as festas que reuniam as pessoas em Jerusalém, e você só via uma vez por ano. Aí você chegava lá, se hospedava em algum lugar, falava, você tá bem? O cara é lá de Dan, do norte do país. E você era de outra tribo. Aí você encontrava o seu irmão, que é de outra tribo, mas do mesmo povo. E você se encontrava onde? Na festa em Jerusalém. Eram os momentos de comunhão preciosos na vida do povo. Tinha até um propósito social nessas festas. Se você prestou atenção, numa delas diz que você não deve colher tudo do seu campo. Deixe um pouco para você dar ao pobre, para você socorrer aquele que é necessitado. Então as festas, elas marcavam o calendário de Israel. Se chegasse para um israelita e dissesse assim, coisa que repetir, você faz a mesma coisa todo ano, ele diz assim, é o legal, você não entendeu? É isso que é bom, a gente espera todo ano chegar essas festividades. Então não é verdade que a repetição
ela é negativa na formação do nosso caráter, no nosso deleite no Senhor. Eu quero meditar sobre isso nessa noite. Junto com vocês, eu quero olhar para a Escritura e ver como é que essa repetição molda a nossa vida. A gente vai olhar para 3 coisas e cada uma delas com 2 verbos, 3 aspectos diferentes de olhar para as festas e cada uma delas com 2 verbos para a gente guardar. Então, se você gosta de anotar, presta atenção, eu vou te dar as palavras-chave agora, tá? A gente vai olhar para as festas como sendo ciclos. Depois a gente vai olhar para as festas como sendo reuniões. E por último, olhar para as festas como sendo celebrações. Ciclos, reuniões e celebrações. Essas são os 3 aspectos. Agora, quando a gente fala de ciclos, os 2 verbos são rememorar e renovar. Quando a gente falar de, então, rememorar e renovar. Quando a gente falar de reuniões, os 2 verbos serão unir e testificar. Unir e testificar. E por último, quando a gente falar das celebrações, eu vou falar como elas servem para ofertar e descansar. Então, com isso a gente vai ver quanta coisa Deus faz na vida do povo, tá? Então, ciclos que visam rememorar e renovar, reuniões que intentam unir e testificar, e por último, as celebrações que servem para ofertar e descansar. Vamos meditar nisso e ver como é que isso tem a ver conosco, porque Deus não fez isso aqui em vão. Isso aqui, embora não seja mais celebrado nesse calendário, ele tem propósitos didáticos extraordinários. Então vamos olhar para os ciclos para rememorar e renovar. O nosso texto começa lá no versículo 3, olha lá no verso 3. Com os sábados, 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene, santa convocação. Os sábados eram os marcadores de tempo mais curtos da rotina de Israel. Todas as outras festas citadas aqui são anuais e tinham as suas datas específicas de cada mês. Então, festa da Páscoa acontecia aos 14 dias do primeiro mês, a festa dos pães asmos cobria a semana seguinte à Páscoa, a festa das semanas era 7 semanas após a Páscoa e por aí vai. Elas tinham o seu calendário, tá? E esse ciclo começava de novo no 7º mês com as demais festas. E todas elas deveriam ser celebradas ano após ano como estatuto perpétuo. Essa expressão apareceu 4 vezes no capítulo que a gente leu. Estatuto perpétuo, estatuto perpétuo, estatuto perpétuo e uma 4ª vez, estatuto perpétuo. Por que disso? Por que Deus celebrou essas marcações de tempo? Porque esse ciclo de celebrações, para que servia? Eu quero que você agora medite comigo para ver o que eles cumpriam. Eu creio que esses eventos comunitários, eles reconheciam a obra de Deus e aquilo que Deus estava fazendo na vida do povo, fizera e continuava fazendo. Cada festa, ela reconhecia um aspecto específico da obra salvadora de Deus. Então, exemplo, a Páscoa, ela relembrava a libertação do Egito, quando Deus poupou os hebreus das pragas e castigou os egípcios. A festa das semanas comemorava a dádiva da terra, enquanto a festa dos tabernáculos relembrava os 40 anos no deserto, morando em tendas. Então as festas, elas tinham o propósito de lembrar coisas específicas que Deus fizera na vida do povo. Mas esses feitos não só rememoravam, as festas não só rememoravam os feitos de Deus, elas também renovavam o compromisso do povo com Ele. Por que você celebrava a festa a cada ano? Por que a gente está celebrando os 100 anos da igreja de Votorantim? É porque quando a gente celebra esse ciclo, a gente renova nossos votos com o Senhor. É por isso que a gente canta sobre gratidão. É por isso que a gente diz, careço de Jesus. É por isso que a gente pede, Senhor, sonda o meu coração. Como a gente cantou, vê se há em mim algum caminho mau e corrige-me, guia-me pelo caminho eterno. A gente repete essas coisas para que nós sejamos renovados nos nossos votos ao Senhor. Então, primeiro ponto que eu estou trazendo para vocês é que ciclos, eles visam não só rememorar, mas também renovar o nosso ser, dar algumas coisas novas a Ele. Ciclos fazem isso, sabe?
quando a gente repete algumas coisas, a gente repete para que sejamos moldados, é para formar o nosso caráter. Assim como o exercício físico tem que ser constante para formar bem o nosso corpo, isto é, para deixá-lo saudável, proveitoso, não é? O exercício espiritual também tem que ser constante, porque ele desenvolve diferentes musculaturas para a nossa alma. Então, exemplo, a frequência ao culto. Por que estar no culto dominicalmente não é uma opção? Não é assim, uma coisa que seria até boa, dá para viver sem, mas não é assim que a gente olha. Por que a frequência ao culto é tão importante? É porque a vinda à igreja dominicalmente me molda à medida que eu sou lembrado que eu sou um adorador, mais do que um trabalhador. Eu preciso ser lembrado isso a cada 7 dias. Eu venho para cá e eu me lembro que antes do que um profissional, eu sou um adorador do Deus Trino. Eu sou um remido por Cristo Jesus. Eu posso estar ralando nos outros 6 dias, mas eu tenho que vir aqui para ser lembrado de que eu sou primordialmente um adorador. Pare de trabalhar, venha para cá. Você foi chamado para adorar o nome do Senhor. Então, esse ciclo, ele molda a cada um de nós como adoradores. Por que a gente tem que ler a Bíblia com regularidade? A leitura bíblica, ela é necessária para reafirmar a nossa necessidade de ouvir a Deus. Isto é, não é incomum a gente achar que estudar a Bíblia é aprender coisa nova. Às vezes a gente acha assim: pastor, como é que foi a mensagem lá no domingo? Foi bem, assim, não tem nada de novo, mas foi bom, né? Tem gente que fala assim: não dá mais bem na igreja, porque eu não estou aprendendo nada de novo. Esse é um entendimento errado. A gente não ouve pregação domingo após domingo para aprender um negócio novo. O que você precisa ser moldado no seu caráter é que você tem necessidade de ouvir a direção do Senhor na sua palavra. Não é ouvir coisas novas. Sabe por quê? Porque nós temos o mau hábito de achar que a gente já sabe. Não é só criança que é teimosa com respeito às orientações dos pais. Criança grande como a gente também. A gente já vai no automático, né? A gente já conhece. A gente já faz as coisinhas desse jeito há quantos anos? Desde que eu sou pequenininho aqui em Votorantim. A gente faz no automático. E a gente esquece que você e eu precisamos ouvir o Senhor sempre. Sempre. Então é por isso que eu preciso ler a Bíblia com regularidade. Porque eu preciso ouvir o meu Senhor. Por que a gente tem que orar com frequência? A oração frequente é necessária para nos colocar em posição de vigilância, antes do que recorrer a Deus apenas em situações de necessidade, sabe? Eu sei que a gente vai ao Senhor com mais rapidez quando a gente está carente, quando a gente está com algum problema. Eu sei, porque eu conheço você, meu coração é ruim também. A gente ora mais quando a coisa aperta, porque a gente tende a ir para o Senhor em súplica e pedindo a Ele que nos abençoe naquela necessidade. Mas o problema é que a necessidade é suprida, ou Deus cuida da situação da maneira soberana dele, e aí os tempos mudam e a oração. Por que a gente precisa orar com frequência? Porque é moldar o nosso coração na ideia de que nós precisamos de vigiá-lo sempre. Jesus disse assim: orai, não é o sem cessar, não. Vigiai e orai. O vigiar e orar é para estar em constante atenção aos perigos ao nosso redor. Nós precisamos disso. Esse é um ciclo que molda a gente a entender que por hora nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a gente segue o nosso pastor. Por que a gente tem que ofertar, como alguns de vocês fizeram aqui, dízimos e ofertas? A entrega frequente de dízimos e ofertas me lembra que eu preciso do Senhor mais do que cada centavo do meu pequeno salário. É por isso que a história da viúva pobre é tão tocante para a gente, porque no final da história ela faz um negócio que a gente não tem coragem de fazer, e quem faz a gente diz: é louco, deu para o pastor, não é? São as histórias de neopentecostal que a gente não gosta de ouvir.
porque ele queria a bênção. Mas a história da viúva pobre não é assim. É a história de alguém que entende que precisa mais do Senhor até, do que cada centavo do seu dinheiro. Eu devo ter alegria em saber que o dinheiro que eu ganhei não é meu, mas é da família da fé. É por isso que eu preciso, repetidas vezes, trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Então, queridos, ciclos não são coisas chatas, que se repetem. Elas moldam o seu caráter. Você precisa de ciclos. Aquelas pessoas que falam que têm o espírito livre e gostam de viver a vida como ela vier, eles não entenderam, eles não tiveram o seu caráter moldado por disciplina, por rotinas saudáveis para a sua fé. Deus sabe disso, e é por isso que tinham festas para moldar o caráter de Israel, ciclos para rememorar e renovar a aliança com o Senhor. Segunda coisa que eu quero olhar dessas festas é que elas eram reuniões para unir e testificar. Reuniões para unir e testificar. Sabe, uma expressão que apareceu várias vezes na leitura. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fala assim: santas convocações. Santas convocações, santas convocações. Por que chama de santa convocação? Bem, faz todo sentido. Veja só, se Deus libertar o povo do Egito para que fosse uma assembleia adoradora, lembra? Deixe o meu povo ir para que venha me adorar, para que celebrasse uma festa no deserto, então faz total sentido chamar essas festas de santas convocações. Isto é, Deus está atraindo o seu povo. Deus é que está convocando o seu povo. A linguagem de convocação destaca que reunião do povo de Deus é iniciativa divina. Quando a gente está aqui, num domingo à noite, não é só um ajuntamento de gente que falou assim: hoje eu vou para o culto. Não, isso aqui é Deus trazendo você. É convocação do Senhor atraindo o seu povo para junto de si. Uma assembleia é resultado de um Deus que nos atrai. É por isso que uma das coisas que acontecia nas festas lá de Levítico 23 é que 3 delas envolviam peregrinações para Jerusalém. Isto é, tinham algumas que você celebrava na sua casa, até porque a terra se tornou bastante ampla, não dava para você ir para Jerusalém o tempo todo. Então Deus ordenou que o chefe do lar fosse 3 vezes no ano. Na festa da Páscoa com pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. 3 vezes eles tinham que ir para Jerusalém para adorar ao Senhor. Então, essa era uma exigência, que ele deixasse a sua terra e viajasse a Jerusalém. E olha só, você poderia levantar uma série de desculpas e de problemas. Gente, olha, o carro do meu burrinho, o pneu do meu burrinho aqui furou, aí por isso que eu não cheguei, né? Ou alguma coisa aconteceu, o menino ficou doente, por isso que eu não vim. Mas Deus, para evitar que tivesse qualquer tipo de desculpa e temor, Deus faz uma promessa que poucos de nós se lembram. Em Êxodo 34, Deus disse assim: eu vou inclusive cuidar para que as nações não cobissem a sua terra quando você estiver em Jerusalém. Você imagina o chefe do lar deixar sua esposa e filhos e dizer assim: meu Deus do céu, o que vai acontecer se eu vou sair aqui ficar dias fora de casa para poder ir para Jerusalém? Vai que um vizinho, filho do diabo, vem aqui e quer pegar a minha terra e pegar a minha família. Deus falou: pode ir, eu protejo a sua família. Deus prometeu que todo aquele que fosse fiel a Ele e peregrinasse para Jerusalém, Deus seguraria a cobiça dos povos pagãos. Está lá em Êxodo 34, versos 23 e 24. Veja, isso só mostra para a gente como Deus leva muito a sério a ideia da reunião do povo. Leva muito a sério. Ele diz que ele ia colocar, inclusive, ele ia segurar a cobiça dos pagãos. Esse seria o momento em que Deus falaria assim: ninguém vai querer entrar na sua terra. Então Deus estava levando muito a sério essas festividades. E por quê? Porque essas festividades ligavam o povo num só corpo.
eles estavam espalhados pela terra, mas havia um momento em que as famílias eram todas representadas e vinham para um lugar. Afinal de contas, eles eram um só povo. A gente tem uma história famosa na Escritura, lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos e aqueles que estavam com eles, e houve grande número de conversões de judeus dispersos que tinham vindo para Jerusalém para a festividade. É por isso que fala de gente de várias nações ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Não é que eles fossem gentios, eles eram judeus que tinham sido espalhados ao longo dos séculos pelas outras nações. Então ele era um judeu que morava, por exemplo, na Ásia Menor, ou morava na Grécia, e aí ele veio visitar, veio na verdade participar daquela festividade, e Deus abençoou aquela reunião naquele dia. O número de convertidos foi de 3.000 homens, cerca de 3.000 homens. Então imagina, famílias inteiras sendo alcançadas em abundância assim. Isso só mostra que esses direcionamentos não são dados a Israel. É importante você entender isso. Quando Deus deu essas ordens aqui, Levítico 23 foi escrito quando o povo ainda estava no deserto. Então aparece algumas vezes a expressão de que eles deveriam celebrar em vossas moradas. Está lá no versículo 14, olha lá um exemplo. Tem 3 lugares diferentes, mas eu vou ler o 14. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Por que ele está falando em moradas? É porque isso começaria a ser celebrado mesmo antes de chegar na terra. Eles iam começar já a partir daquele momento em que Moisés passou o povo. Eles não tinham um local para o qual ir, eles tinham que celebrar nas suas próprias moradas. Mas isso certamente aconteceria quando eles estivessem instalados na terra. Eles sairiam das suas casas para celebrar. Bem, eu quero destacar então aqui a lição dessa unidade religiosa. Deus une o povo 3 vezes no ano. Para quê? O que Deus quer com isso? Por que isso é importante? É porque esse é o momento mais significativo da vida do povo, para que haja um testemunho da unidade do Espírito. A igreja não é mero ajuntamento. Eu quero que você entenda isso. A igreja só é unida quando ela é devota à mesma fé, quando ela compartilha a mesma confissão, quando ela se dedica ao mesmo Senhor. É isso que faz a gente negar-se a si mesmo e servir uns aos outros. Então, o que é a igreja? Ela é a expressão da diversidade, unida não por afinidades, mas por redenção. Eu costumo dizer assim que a igreja é o ajuntamento de gente muito complicada. Eu tenho que conviver com vocês. Mas eu não estou falando isso de forma ofensiva. Estou falando isso porque todo mundo acha o outro mais complicado que você mesmo, né? Igreja é a reunião de gente assim, mas que se é remida pelo sangue de Cristo, começa a sufocar as suas idiosincrasias, as suas coisas tolas, em favor da unidade produzida pelo Espírito de Deus. Então a reunião do povo de Deus, ela é um testemunho do que Deus pode fazer com gente muito diferente. Olha, eu não tenho dúvidas de que se eu não fosse crente, eu acho que não seria amigo de vocês, não. É verdade. Mas nós não reunimos aqui porque a gente tem afinidades. A gente é reunido, convocado pelo Senhor, porque nós temos uma unidade produzida pelo Espírito. E isso precisa ser visto pelas pessoas. É por isso, queridos, é por isso que a igreja reunida é o momento em que nós testemunhamos do que o Senhor é capaz de fazer, juntando gente bem diferente e os fazendo irmãos, parte da mesma família. Então, além de ciclos para rememorar e renovar, essas festas, elas eram reuniões do povo para unir e para testificar do que Deus fizera na vida do seu povo. Quando a gente é reunido, nós também testificamos daquilo que Deus fez na nossa vida. Terceiro e último ponto: as festas eram celebrações para ofertar e descansar.
Celebrações para ofertar e descansar. Veja só, uma das palavras que mais se repete aqui no nosso capítulo é oferta. Tem no verso 8, no verso 12, no verso 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 25, 27, 36, 37, 38. Entendeu, né? Tem oferta o tempo todo, oferta. Por que isso é importante, pastor? Porque as festas também eram um momento de nós nos dedicarmos ao Senhor. A oferta destaca o aspecto adorador das celebrações festivas. Quando a gente oferta, a gente não só entrega algo ao Senhor, a gente também descansa no Senhor. E é isso que eu quero destacar aqui. A gente às vezes tem a impressão de que Deus precisa do pouquinho que a gente tem. Mas na verdade, nossa oferta ao Senhor é mais do que tudo a expressão de que a gente não tem o que dar para Ele. Ele gosta de gente que vem a Ele de mãos vazias, que não tem nada para lhe dar, mas oferece a si próprio, porque é a única coisa que você tem. Essa é uma postura admirável, amada pelo nosso Deus. Então nós não trazemos o nosso pouquinho para que o Senhor diga: muito obrigado, vai ser útil na minha obra. Deus não precisa do seu pouquinho. As nossas ofertas são expressão de que o que a gente tem é muito pouco, mas a gente faz com alegria. E na verdade elas expressam mais o nosso descanso no Senhor. É por isso que um outro conceito é repetido na nossa leitura, é de que o israelita devia parar toda obra servil e entrar em descanso solene. Parar toda obra servil e entrar em descanso solene. É interessante isso, porque as festas, elas eram celebrações para você trazer ao Senhor, mas para descansar nele. Quando a gente oferece louvores, Deus não fica sentado lá de cima dizendo assim: que bonitinho vocês cantando. Deus não faz assim. Ele não precisa dos seus louvores, Ele não precisa dos meus louvores. Eles só são belos aos olhos do Senhor quando eles são a nossa expressão de quem descansa nele, de quem repousa nele, de quem só tem sentido na vida quando se joga nos braços dele. Então, as celebrações são momentos da gente ofertar e dedicar ao Senhor o pouco que nós temos, com o intuito de repousar nele. Sabe, é nesse sentido que as festas eram momentos de alegria. Só tem uma festa de todas que a gente leu que tinha que ser mais assim pesada: o dia da expiação. No dia da expiação você afligia a sua alma, mas era um dia no ano inteiro. Em todas as outras festas, o que mais tem é alegria. O texto de Deuteronômio 16, que é paralelo disso aqui, fala várias vezes sobre regozijo, sobre alegria no Senhor Deus. Inclusive tem uma festividade muito bonita. Depois do exílio babilônico, quando o povo retorna para a terra, nos dias de Neemias, Esdras leu a lei diante do povo em uma dessas festas. E aí o povo começou a chorar, porque lembrou dos seus pecados, lembrou porque que foi para o exílio. Isso deu tristeza em alguns deles. E aí Neemias falou: nada disso, hoje não. Chora outro dia, hoje não, hoje é dia de alegria. É verdade, hoje é dia de alegria. Mas eu imagino a tristeza deles. Deus havia humilhado eles ao ponto de eles não terem mais as glórias que eles tinham antes do exílio. Eles não tinham mais templo bonito, eles não tinham mais uma terra fértil, eles não tinham mais as muralhas de Jerusalém. Tudo tinha sido arrebentado. Eles olhavam ao redor e só viam o estrago que o pecado deles fizera. E eles começam a chorar. Eles estão arrependidos, mas o Senhor diz para eles: hoje não, hoje é dia de alegria. Então, queridos, quando a gente repete essas coisas, quando a gente celebra, o que está acontecendo é um antegosto da graça de Deus. Um antegosto da graça de Deus. Na verdade, essas celebrações, elas não apontavam só para aquilo que Deus fizera, mas ela apontava para realidades que ainda viriam.
Deus queria que o povo descansasse naquilo que Deus continuaria fazendo na história do seu povo. E eu quero terminar mostrando que, embora essas celebrações, elas passaram em termos de calendário, a gente não fica hoje obedecendo ano após ano esse calendário aqui, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu uma festividade rotineira para moldar a gente também. Quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós estamos numa celebração que visa fazer isso. Um ciclo que visa rememorar e renovar. Lembra? Todas as vezes que comerdes o pão, vamos fazer isso em memória de mim. A ideia era rememorar e renovar. Renovar nossa devoção ao Senhor, nossa necessidade dEle. A ceia do Senhor, ela também tem esse propósito de reunião para unir e testificar. Tanto é que eu falei pela manhã na aula de escola dominical que essa coisa de celebrar a ceia em casa não tem nada a ver. Ceia é ajuntamento de pessoas, necessariamente. Ela revela a nossa união. É por isso que nós participamos do pão partido. A ideia é que todo mundo come do mesmo pão. A simbologia está por trás da ideia de que nós somos alimentados pelo mesmo Cristo, que nos une ao redor da mesa. Inclusive, quando os presbíteros servem a ceia para a gente assim, o que a gente está sendo lembrado é que todos temos da mesma refeição. Nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice. Então a ceia é necessariamente uma reunião que visa a moldar-nos nessa união e testificar da nossa união. E por último, ela é uma celebração de oferta, porque ela é a oferta de Cristo por nós. Mas mais do que isso, ela é uma celebração de descanso. Sabe por quê? Porque agora é só um pedacinho de pão, não é? É só um copinho de vinho ou de suco. Mas é um vislumbre da refeição que nós teremos diante do Cordeiro. Ele diz que ele tomaria desse vinho novo no reino. Então nós participamos dessa pequenina refeição aqui, lembrando daquilo que, ou aguardando, descansando aguardando o banquete que nos espera e descansando nessa realidade. Então, queridos, eu quero que vocês entendam que há certas repetições na vida cristã, como a ceia, como a liturgia do culto, como as nossas aulas de escola dominical, que elas visam moldar o nosso caráter. Não pense você que inovações e espontaneidade são a melhor maneira de cultivar a sua espiritualidade. Ciclos são importantes, principalmente quando eles são direcionados pelo Senhor, principalmente quando eles honram a palavra do Senhor, porque eles moldam o nosso caráter. Você se lembra muito bem das coisas da infância que você fez várias vezes. Meu pai costumava, aí você conta. A minha mãe costumava fazer assim. Aquelas que aconteceram pontualmente, elas podem ter marcado você positiva ou negativamente, mas elas se vão. As mais importantes foram aquelas que você fez repetidas vezes, para moldar quem você é, para moldar quem nós somos. Então, quando você vier à casa do Senhor no próximo domingo, não vem esperando novidade, tá? Você não vem para cá para novidade. Você vem para cá porque você precisa ser moldado no caráter. Você precisa ser trabalhado pelo Senhor. 100 anos de celebração, a gente não precisa inovar não, que a gente precisa continuar sendo moldado. Isso precisa ser repetido, para que a gente entenda quem nós somos diante do nosso Senhor. Quero orar pela essa igreja, pedir que o Senhor Deus dê a vocês uma devoção moldada por bons hábitos, uma piedade trabalhada por repetição de ciclos, e que isso seja formador do caráter desta igreja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui diante do Senhor, certos de que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. E o Senhor mostrou isso não só na nossa vida pessoal, ao longo dos anos,
mas na vida de nossas igrejas, e em especial desta igreja. A tua misericórdia dura para sempre. A tua fidelidade tem acompanhado esta igreja, a despeito dos seus pecados e fraquezas. Isso é verdade de todo o povo de Deus. Por isso nós queremos te adorar nesta noite, porque quando nós celebramos aniversário, Senhor, nós não falamos parabéns para nós mesmos. Nós agradecemos o Senhor, que tem sido tão paciente conosco, tão paciente conosco. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor não desanima de nós, o Senhor não larga de nós, mesmo nós sendo às vezes povo de dura cerviz. Nós pedimos que a nossa resposta não seja dura, não seja impenitente. Amolece o nosso coração, faz-nos renovar nossos votos contigo, com o teu povo aqui neste lugar. Os irmãos que nos visitam, que eles sejam zelosos para com suas igrejas e renovem seus votos lá, de servirem a ti, servirem o povo ali presente, porque são família. Mas traz, Senhor, pessoas a este lugar, a esta casa, a esta igreja, como o Senhor já tem feito. Traz mais gente para ouvir tua palavra aqui. Traz mais gente para ser alimentado com boa pregação, com a liturgia santa, com o ensino saudável e o discipulado frequente. Senhor, traz pessoas para serem moldadas em ciclos que são tão necessários para o nosso caráter. Reúne o teu povo neste lugar. Abençoe o conselho desta igreja, começar dos seus pastores, mas também os seus presbíteros. Abençoa os diáconos, Senhor, cada professor da escola dominical, cada líder de sociedade interna, de departamentos. Que o Senhor dê a estes irmãos esse senso de que, se nós estamos servindo, é por bondade tua, é por misericórdia tua, não é por competência nossa, não é porque nós somos os melhores, é porque o Senhor é misericordioso. Então faz-nos servir abnegadamente, faz-nos desprendidos, Senhor, do serviço um para com o outro. Pedimos que o Senhor abençoe os membros desta igreja, para que sejam não só alimentados pelo ensino aqui, mas sejam desejosos de compartilhar com outros. Senhor, incendeia os corações da Igreja Presbiteriana de Votorantim, para que sejam testificadores daquilo que têm recebido, Senhor. Nós somos tão quietos, nossa boca abre para tanta coisa indevida, mas não para testemunhar de Jesus em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Abre a nossa boca para que a gente testifique das maravilhas do Senhor na vida de nossa igreja. Faz isso, Senhor, na vida do povo que aqui se reúne. Abençoa, Senhor, as crianças, para que elas aprendam desde novas a importância de rotinas sagradas, de coisas, de ciclos santos em suas vidas, para que sejam moldados no caráter. Ó Deus, abençoa as nossas crianças, abençoa as crianças desta igreja, para que se deleitem nesses ciclos. Senhor, também pedimos por aqueles que ainda virão. Nós não os conhecemos, mas nós cremos que outros virão, e nós queremos aguardá-los com o coração aberto e celebrar a chegada de cada novo membro na vida desta igreja. Faz-nos continuar a servir com essa expectativa em vista. E enquanto o teu filho não voltar, concede anos de vigor e saúde a esta igreja. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.